Se você ainda não gosta do Guinegão, se você ainda não torce pra esse moleque que tá muito certo no futebol, cara, eu não sei que tipo de corintiano você é, meu mano. A realidade é essa. Corinthians hoje ganha do Atlético Paranaense e que venham as semifinais. Venham as semifinais, que vai ser provavelmente contra o Cruzeiro, mas, preste muito bem atenção, vai ser só lá em dezembro. Em dezembro, irmão. Antes de falar mais sobre esse jogo, já deixa o like de vocês aí, tá? Pra fortalecer o canal Visão Alvinegra. Se inscrevam também. Deixa também o sininho de notificações ativado. Muito prazer. Meu nome é Sérgio, caso vocês não me conheçam. E bora pra mais um pós-jogo aqui no Visão Alvinegra. Fechou? Rapaziada, como eu falei no começo, Guinegão tá se tornando um monstro. O Corinthians tem uma joia em mãos pra ser lapidada, tá? Claro que ele não foi o único destaque do jogo, mas eu preciso falar em muito desse moleque. Deixa eu falar pra vocês como é que o Corinthians entrou na partida, tá? Depois da data FIFA, depois dessa pausa, foi mal pela gagueira, o Corinthians ele entrou em campo com Hugo Souza no gol, que foi feito toda uma força-tarefa para buscar o Hugo Souza que estava lá na Bolívia, trazer ele pra cá, e que tava lá, mano, em El Alto, na Bolívia, altitude dos caralho a 4, de 4.000 de altitude, eu acho. Voltou, conseguiu jogar e ainda catou um pênalti. Um absurdo, maravilhoso. Hugo Souza, Andileri, Gustavo Henrique e João Pedro Choca, sim, o Dorival foi com três zagueiros, tá? O Andileri, como vocês viram na partida, ele atuou como um terceiro zagueiro ali, tá? A realidade foi essa. Às vezes ele podia se soltar um pouco, como ele se soltou ali no começo do primeiro tempo, mas o Andileri foi um terceiro zagueiro. No meio-campo teve Breno Bidon e Maicon, dois que não fizeram uma partida ruim, tá? Eu sou um hater aqui do Maicon, como muita gente sabe. Na minha visão, o Maicon é um jogador que deve muito aqui. Tipo, desde 2022 ele não faz mais do que quatro partidas boas seguidas, o Maicon. Eu acho que ele deve muito, mas ele vem tendo atuações ok, atuações não comprometedoras, e pra mim, na minha visão, pela minha régua, isso já tá ótimo em questão do Maicon. Mas vocês acham que é o suficiente pra renovar com o Maicon? Longe disso. Longe. Pra mim, o Maicon ainda tem que ir embora, tá? A não ser que ele faça 10 jogos como ele, cara, sei lá, dê uma assistência a cada dois, ou consiga, mano, distribuir o jogo de forma decente em pelo menos seis de forma seguida, enfim. O Michael é o capitão, mas ainda não acho que mereça uma renovação pelo Corinthians, cara. Bem longe disso, tá? Bem longe. Continuando, pelas alas, teve Matheus Bidu e Mateuzinho, dois que também, quer dizer, o Matheus Bidu não fez um jogo bom, ele ficou bastante tempo desaparecido do jogo. Claro que era por conta também da marcação do Atlético, do Cap, que eles sabiam que as melhores jogadas do Corinthians eram pelas laterais, com o Bidu e com o Mateuzinho. O Cap preencheu muito bem as duas alas e não conseguiu deixar nem o Bidu nem o Mateuzinho jogar direito. Só foi no segundo tempo que os dois começaram a se soltar. Então, tanto o Mateuzinho quanto o Bidu não fizeram uma partida muito boa, mas também por conta da marcação, da estratégia montada pelo time do Cap, tá? Como meio armador teve o Garro que fez um gol de uma assistência, finalmente o Garro fez um gol. E no ataque, Depay e ele. Gui, Big Negro. Gui Big Negro. A realidade é essa. Um monstro de Itaquera, um monstro. Rapaziada, antes de falar do Gui Negão, que merece um capítulo à parte, falar aqui do Garro, né, que tava cota sem fazer um gol. Garro que tava há muito, muito tempo sem fazer um gol. Finalmente conseguiu deslanchar, né? Ele que vem sofrendo com uma tendinite no joelho. Não fez uma uou, espetacular partida. Nossa, ele fez vários passes, enfiou várias bolas. Não. O Garro não fez uma partida nível Galo 2024, como a gente vê. Mas muito por conta do joelho, da condição física dele, da condição clínica dele, ele não consegue mais fazer partidas como ele fazia lá em 2024 em puro alto nível, sendo o melhor meia do país. Sim, naquela época o Galo era o melhor meia do país, mas ele fez um jogo em questão de números e também de participações em jogadas decisivas, algo que a gente espera dele, algo que a gente espera do Galo. Então, se ele continuar jogando dessa forma, a gente sabe que ele tá num sacrifício físico, tá absurdo pra ele. São vários jogos, só teve agora a pausa da data FIFA pra ele poder se recuperar. Mas se ele continuar mantendo esse nível de jogos, vai estar ok. Até porque reproduzir o que ele fez ano passado é difícil pra um jogador. É difícil. O único meia que consegue reproduzir de forma regular
algo absurdo todos os anos, é o Arrascaeta. É o Arrascaeta. Isso que o Arrascaeta também tem problemas físicos, mas eu acho que não são tão graves quanto que o Garro tem. Em questão de joelho, em questão de condição física, muito por conta da sequência de jogos, eu acho que o Arrascaeta, ele tem uma condição clínica melhor que a do Garro, tá? Mas agora, o que falar deste cara aqui, hein? O que falar deste cara? Bom, no primeiro tempo, o Corinthians ele foi envolvido muito ali pela defesa do Cap. Ele foi envolvido em questão de, eu falo, de estratégia, porque o Cap atacava com dois velocistas, né? Tanto o Viveiros quanto o Julimar são dois caras de corpo físico que gostam do contra-ataque e que estavam pressionando os zagueiros do Corinthians, estavam enchendo o saco, tanto que teve até um gol anulado do Viveiros, né? Mas depois do segundo tempo, o Corinthians começou a jogar, até porque o Cap teve que começar a se soltar, senão não faria o gol, né? O Garro fez o gol no primeiro tempo, quase que consolidando a classificação. E no segundo, o Capi tinha que se soltar para buscar alguma coisa, mesmo os caras estando focados na Série B. Soltaram o time e aí, numa jogada de, cara, pura entrega, pura batalha, o Guinegão faz mais um de novo. Eu acho que já são 4 jogos seguidos dele fazendo gol, se eu não me engano, tá? 4 ou 5 jogos seguidos em que ele faz gol, se contar os jogos antes da data FIFA. Então, assim, é um moleque, cara, especial, que o Corinthians tem em mãos e que precisa ser muito bem lapidado, como o Dorival vem lapidando. Claro que ele teve que usar por conta da ausência do Yuri, ele teve que usar porque não tinha mais alguém ali para poder sofrer. Thales Magno, Romero e Hector Hernandes são completos inúteis como jogadores de futebol, pelo menos hoje, né? Porque tem os defensores do Romero, e se eu falar mal aqui do Romero, eles vão começar a me xingar de forma alarmante. Então, hoje, nenhum deles serve para ser jogador de futebol, pelo menos aqui no Corinthians. Nem Romero, nem Thales e nem Hector. E o Guinegão teve que ser usado porque era a última opção. E a última opção é que vem dando melhores resultados pro Corinthians. Tanto que ele tá conseguindo substituir um cara do nível do Yuri Alberto. Um cara que voltou hoje, beleza, mas que é o seguinte, pela fase do Guinegão, eu deixaria ele jogando pelo menos mais uns 2 jogos, até o Yuri se recondicionar de forma completa, tá? Até o Yuri se recondicionar de forma completa, deixa o Guinegão aí jogando, o moleque tá no bom momento, tá iluminado e, cara, poder ajudar ele a ficar nessa fase é maravilhoso, tanto pelo aspecto financeiro, né? Porque ele pode dar um retorno financeiro e também pelo retorno técnico e esportivo, como ele vem dando, né? Como ele vem dando. Ele fez os 2 gols nos jogos agora de mata-mata de Copa do Brasil. Ou seja, o moleque tem personalidade, ele corre, ele luta, e não é só isso, ele também tem qualidade técnica. No primeiro gol do Garro, é ele que faz a jogada, é ele que dá a trava e é ele que dá o passe. Ele que recupera a bola, ele que dá a trava, ele que dá o passe. Ou seja, não é só luta, não é só entrega, não é só suor que o Guinegão entrega. Ele também entrega qualidade técnica, qualidade com a bola no pé. Coisa que, por exemplo, muitos atacantes desse elenco não conseguiam jogar nem perto, não é? Você sabe bem de quem eu tô falando. Então, assim, Guinegão, cara, tem tudo para ser uma das revelações mais bem consolidadas, assim, do Corinthians, se for bem trabalhado e se não for vendido a preço de banana, como acontecia nas gestões anteriores dos nossos queridos dirigentes Duílio e André Sanches, tá? Não vou citar o Augusto Melo porque eu me recuso a citar o Augusto Melo em questão de negociação, porque esse cara escondia da torcida o que ele fazia. O Augusto Melo escondia da torcida, o Duílio e o André Santos faziam a mesma coisa, mas o Augusto, ele realmente, cara, se provou ser um dos seres mais incompetentes que eu já vi em gestão do Corinthians. O Duílio e o André são ladrões, são ratos, enfim, são piores do que o Augusto, ou são do mesmo nível, não sei, são piores do que o Augusto, e nenhum deles devia ser citado, não sei nem porque eu tô falando deles, sendo que tô analisando o jogo, né? Mas enfim, é foda quando você fala desses caras que, mano, o ódio sobe absurdamente. E, né, pra completar a noite, mesmo com aquela questão de arbitragem, né? Porque supostamente era pro Vitinho ser expulso, né? Porque ele dá uma solada na panturrilha do jogador do Atlético. Não foi com muita intensidade, mas se você for pegar pela câmera lenta, analisar pelos ângulos, realmente foi para expulsão, né? E aí, pra compensar, o Cap teve um pênalti, tá? Teve um pênalti que também foi mandrake, porque tocou na mão do Mateuzinho, tocou. Mas ele tava de costas, porra. Ele tava de costas, quer que ele ampute o braço pra não acontecer o pênalti, pô? Ele tava de costas e ainda foi fora da área. Foi fora da área, tá?
A bola tocou na mão dele fora da área, mas mesmo assim o árbitro foi lá no VAR e deu o pênalti para compensar muito provavelmente a não expulsão do jogador do Corinthians, né? A não expulsão do Vitinho. Então ele foi lá, deu o pênalti, mas temos um goleiro de seleção brasileira, amigos. Temos um goleiro de seleção brasileira. Aqui foi feita uma força-tarefa de logística para buscar ele que estava lá na Bolívia. Voltou, catou um pênalti, justifica muito bem porque ele é chamado para a seleção brasileira pelo Ancelotti. O porquê dele ser chamado, mesmo com a mídia colocando posts despretensiosos durante a data FIFA, em que o Hugo levava gol nos treinos, ou vocês acham que eu não percebia isso? Mesmo a FIFA fazendo esses. A FIFA, ó, mesmo as mídias colocando esses posts no ar, meio que depreciando o Hugo, o cara volta e prova que ele merece sim ser chamado. E depois dele catar o pênalti, quando eles administra ali o jogo, claro, já estava classificado depois do gol do Gal, ainda mais depois do gol do Guinegão, e chancela a classificação para as semis da Copa do Brasil, que vamos acompanhar só lá em dezembro. Mas rapaziada, é isso. Tamo junto. É nóis. Vai, Corinthians. Deixa o like aqui de vocês. Esse foi o pós-jogo. Se inscreve no canal, dá essa força aqui pro canal Vila Negra. Comentem, obviamente, o que vocês acharam também da partida, tá? Do que vocês acharam de alguns jogadores, da volta do Yuri Alberto também, que é, é um Wolverine. O cara é um Wolverine, ele consegue se recuperar muito antes do prazo que dão pro cara. É impressionante. E, claro, vai ter que tomar vaga do nosso Gui Big Negão, né? Porque o cara tá iluminado, o moleque é iluminado, pô. É isso, rapaziada. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians.